sessão legislativa da 17ª legislatura. A leitura da Bíblia, Salmo 131, Calma em Deus, vereadora Josefina Soares, primeira secretária. Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração. Mais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 27 de 2017, no primeiro dia do mês de junho de 2017, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 27ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado Davi, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Suzana Cardoso Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 13, versículos 28 a 33, a parábola da figueira. Na sequência, o presidente e o vereador José Fernando Tarragó solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida, aprovada na íntegra. O presidente e vereador Fernando Tarragó informou ao plenário sobre a justificativa de ausência na reunião dos vereadores do vereador Eric Lins, Josefina Soares e Wilson Brites. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: indicações número 151, 152 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 517 e 518 de 2017. Moções números 64 e 65 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 514 e 515 de 2017. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa projeto de lei ordinária número 54 de 2017, protocolado sobre o número 516 de 2017. De autoria da vereadora Zuma Ancinello, que denomina Dr. Homero Tarragó a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. Matérias do expediente: correspondências recebidas do Executivo, ofício protocolado sobre os números 511, correspondências expedidas a diversos ofícios protocolados sobre os números 512 de 2017, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 10h28, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, no primeiro dia do mês de junho de 2017. A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam com a ata permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, a ata está aprovada. Passamos então à ordem do dia, leitura das indicações pela vereadora Josefina Soares. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário
Projeto de Lei Ordinária 55 de 2017, Protocolo 519 de 2017, do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam. Desculpa. Ordem do dia. Indicação 153 de 2017, protocolo 523 de 2017 da vereadora Josefina Soares, que solicita tapa-buraco, cratera na rua 15 de novembro. Indicação também 154 de 2017, protocolo 524 de 2017 da vereadora Josefina Soares, que solicita tapa-buraco, cratera na rua Estado Mazaba. Indicação 155 de 2017, protocolo 525 de 2017, também da vereadora Josefina Soares, solicita tapa-buraco, crateras e retirar calombos na rua Júlio de Castilhos. Indicação 156 de 2017, protocolo 526, da vereadora Josefina Soares, solicita tapa-buracos na rua Cabo Esquevedo. Indicação 157 de 2017, protocolo 527, da mesma vereadora Josefina Soares, solicitando patrulhamento e encascanamento na rua Estilac Leal. Indicação 158 de 2017, protocolo 531, do vereador Mano Gás, que solicita troca de luminária na rua 1, bairro Cibrazen. Indicação 159 de 2017, protocolo 532 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que solicita acrescentar a atribuição de agente de trânsito nas atribuições dos guardas escolares. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Elton Rocha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, nosso plenário. Bom dia à comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Bom, o meu pedido da questão da Guarda Municipal Escolar é da seguinte forma: para ser feito um estudo para acrescentar nas atribuições do guarda municipal escolar hoje, que eles possam atuar como agente de trânsito, né? Especificamente no lugar onde ele está lotado, especificamente na escola onde ele está. Porque a gente sabe hoje a dificuldade que a gente tem na frente das nossas escolas, nos horários, né, de entrada e saída desses alunos, e a gente pode, a intenção é pedir, né, a viabilidade desses guardas municipais escolares poderem atuar como agente de trânsito na frente das escolas. Que a gente sabe que ia facilitar muito a questão do trânsito, né, eles poderem também fazer essa atuação na entrada e na saída das escolas. Então, na realidade, é uma atribuição, né, uma atribuição a mais a esse guarda municipal escolar. Obrigado. Vereador Josefina Soares, para a continuidade das indicações. Indicação 160 de 2017, protocolo 535 de 2017, do vereador Wilson Brites. Limpeza de bueiros na rua Ludgério Miller. As indicações lidas nessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam com as indicações apresentadas permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções. Moção 66 de 2017, protocolo 521 de 2017, do vereador Rafael da Silva Alves. Moção de congratulações pelo Dia da Artilharia. Moção 67 de 2017, protocolo 534 de 2017, da mesa diretora e demais vereadores. Moção de apoio ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Senhor presidente, peço que a vereadora leia a moção da Santa Casa, acho interessante. Boa, boa. Moção de apoio. Ao cumprimentá-lo cordialmente com os mais elevados protestos de estima e consideração, vimos através da presente dar apoio ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no CNPJ 98.425.0001-28, instituição filantrópica estabelecida nessa cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em especial o credenciamento da cardiologia. O Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana enfrentou graves dificuldades financeiras desde o dia 24 de março próximo passado, quando foi oficialmente aprovada a liberação de recursos do programa Caixa Hospitais. A administração está trabalhando para cumprir seus compromissos, os quais em grande parte já foram colocados em dia. De outra banda, é importante destacar que referido hospital não atende somente ao município de Uruguaiana, mas presta atendimento a pacientes do município da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde e 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando atendimento de 44 municípios da região. Além destes, o hospital atende pacientes de outras regiões, em virtude de Uruguaiana ser o maior porto seco da América Latina. Ainda, o hospital atende mais de 1,5 milhão de habitantes, possuindo habilitação em alta complexidade, não só em cardiologia, mas também em neurologia, oncologia, neurocirurgia e média complexidade em traumatologia. Agora, o nosso hospital enfrenta a iminência de uma grande perda, qual seja o descredenciamento da alta complexidade em cardiologia, a qual seria desviada para a cidade de Juí, Rio Grande do Sul, que dista mais de 400 quilômetros dessa cidade. A matéria tem sido amplamente discutida de forma local entre os representantes do hospital, a Secretaria de Saúde e esse Poder Legislativo, sendo grande o empenho de todos os vereadores para que o descredenciamento não ocorra. Assim, em 2 reuniões realizadas entre o presidente dessa Casa Legislativa, Dr. José Fernando Rabô, e todos os vereadores que ela compõe, a secretária de Saúde, senhora Thaís Arandro, o provedor do Hospital Santa Casa de Caridade, Dr. Eduardo Belo, e o administrador desta, senhor Giovanni Cravo, foram elencados os motivos mais relevantes para que tal não ocorra. Primeiramente, é mister que se destaque que em 2 de maio o Hospital Santa Casa de Uruguaiana contratou o Dr. Ricardo, cirurgião cardíaco, o qual já está residindo nesta cidade e já iniciou suas atividades fazendo a revisão de todos os medicamentos e equipamentos para retomar as cirurgias cardíacas, bem como o treinamento e recapacitação de toda a equipe que trabalha na cardiologia, contratação de novos colaboradores e suporte pós-cirúrgico. Foram ampliados os leitos da UTI coronariana, contratados novos anestesistas para o acompanhamento de cirurgias cardíacas e, assim, reaberta a agenda de consultas com a marcação de cirurgias a partir do dia 9/6 de 2017. Ainda no mês de maio já foram realizados procedimentos importantes como troca e colocação de marca-passo e funcionamento do serviço de hemodinâmica. De outra banda importante que se destaque que o hospital
Isso? O Hospital Santa Casa de Uruguaiana, quando assumiu, mediante a Caixa Econômica Federal e todos os demais envolvidos, o compromisso de pagamento da verba de 44 milhões recebida pelo programa Caixa Hospitais, quando contava com o recebimento de todos os valores que dispunha, incluindo-se aí os valores da alta complexidade em cardiologia. Assim, uma vez descredenciado, o serviço do hospital sofreria um sério desequilíbrio em suas finanças e não reposição dos valores já investidos. Para que o serviço da cardiologia volte a funcionar de forma integral e totalmente satisfatória, o que pode prejudicar o cumprimento da obrigação assumida com a Caixa. Logo, o descredenciamento do serviço da alta complexidade em cardiologia compromete ato já consolidado pelo Estado, qual seja a concessão do empréstimo ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, obtido com apoio do Governo do Estado. Agindo assim, incorre o poder público em venire contra facto próprio, que consiste nas situações em que uma pessoa, por determinado tempo, comporta-se de certa maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe um investimento, a confiança de que a conduta será adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa forma a boa-fé, objetiva confiança. Logo, a retirada dos recursos em sua integralidade prejudicariam sobremaneira o cumprimento do compromisso assumido pelo hospital, o qual teve apoio do próprio governo do Estado. Outro aspecto que merece o mesmo destaque é a inobservância no que tange à ética profissional médica, uma vez que médicos de outro município buscam a retirada do serviço prestado nesta cidade e, com isso, o fechamento das vagas ocupadas por profissionais da mesma área. Certo de seu pronto atendimento e apoio, reiteramos os votos de estima e consideração. Assinam aqui Dr. José Fernando Tarragão, presidente, Josefina Soares, primeira secretária, Rafael da Silva Alves, vice-presidente, Azul Ancinella, segunda secretária, e José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário, e demais colegas vereadores. Todos assinados. Senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação. Nós encaminhamos uma moção de repúdio à 10ª Coordenadoria pela votação. Eu acho que essa moção de apoio também vai ser encaminhada, mas que a gente encaminhasse com uma moção de repúdio, a gente elaborasse uma moção de repúdio com o apoio de todos os vereadores para a gente poder dizer da nossa insatisfação em essa votação na 10ª, querer transferir o nosso Instituto de Cardiologia para outra cidade. Uma parte, para a gente poder discutir a conveniência da atividade, dos 11 municípios envolvidos na discussão, nós perdemos por 10-1. O único que votou contrário à retirada das especialidades de Uruguaiana foi o próprio Uruguaiana. Quer dizer que já existe uma ojeriza, uma sensação muito ruim dos outros municípios com o Uruguaiana. Eles não querem sequer ouvir falar. E eu me pergunto se uma moção de repúdio não acirraria esses ânimos exaltados dos outros municípios de forma com que eles não voltassem atrás. Porque até onde nós sabemos, o secretário estadual irá ouvir e irá acatar o que os secretários municipais de saúde decidirem. Talvez seja um pouco complicada essa relação,
Não sei o que o Vossa Excelência imagina. Bom, eu, do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que demonstrar nossa insatisfação, porque é inadmissível a gente deixar sair o serviço daqui, então a gente precisa realmente mostrar que a gente está insatisfeito e mostrar que nós temos força política também. Então a gente precisa fazer essa moção de repúdio, precisa buscar o pessoal que pode nos apoiar. E então eu acho que é válido, não sei se todos os colegas concordam, mas eu acho que a gente precisa sim demonstrar essa nossa insatisfação, inclusive até como o Dr. Fernando falou, né, a questão da ética profissional, acho que a gente também poderia colocar nessa moção, por a outra cidade estar querendo levar esse serviço para lá. Então acho que é bem válido sim, por mais que a gente esteja nessa discussão, por mais que os municípios hoje não queiram que o serviço fique em Uruguaiana, mas a gente precisa mostrar que nós temos força política aqui também. Palavra para o presidente. Bem, considerando os seus argumentos, o que eu imagino que possa acontecer? Porque, na verdade, eu estou tomando cuidado para que um ato político dessa casa não venha, talvez, eclipsar as relações que o Poder Executivo está tratando com o Executivo Estadual. Tá? O que pode acontecer, e eu acho que é possível que aconteça, já vendo essa animosidade entre os municípios, entre os poderes executivos, que não toleram mais a relação que tem com a Uruguaiana, essa dependência de a referência estar aqui, o meu receio, tá? Eu acho que é um receio fundado, é de que se nós começarmos a emitir notas de repúdio, essas notas de repúdio sejam ouvidas e sentidas como um desafio. Ah, tu está me dando uma nota de repúdio? Pois é, agora mesmo que eu não vou liberar. E vocês, se quiserem, recorram a Ijuí. Eu tenho esse receio. Eu acho que o valor, a garbosidade, ela tem tempo. A gente só pode sair desafiando em certos momentos. E se a gente falar, nós temos poder político, pois bem, nós temos nosso poder político na articulação com os secretários estaduais e com os deputados estaduais. Eu acho que o mero desafio... Me concede uma parte. Vai ter outros problemas. Já lhe concedo a parte agora. Já terminei minha fala. Na realidade, vereador, o que acontece hoje? A gente já perdeu. A gente já perdeu. Já foi votado e a gente já perdeu. Então a gente vai lutar contra isso. A gente não perdeu o credenciamento ainda, mas o recurso a gente já perdeu. Já foi votado, a gente perdeu de 10-1. Então é nesse sentido que a gente tem que buscar esse apoio e tem que falar assim, que a gente já perdeu. A gente não adianta a gente querer protelar, a gente já protelou demais, a nossa Santa Casa já vem há quanto tempo não prestando esse serviço ou prestando de forma precária, e aí a gente vai protelar mais até nós acabarmos descredenciados. Mas veja bem, nós definitivamente estamos lutando. Existe uma movimentação da própria Santa Casa, articulando e organizando seus serviços de cardiologia para que possa atingir o máximo de produção. Nós estamos articulando com os agentes políticos em nível estadual. Nós estamos agindo com os poderes executivos que têm representação nessa cidade. Nós só perdemos a discussão com os municípios. Eles só manifestaram a sua insatisfação. Sinceramente, entre uma simples manifestação contra uma votação, tudo bem, foi votado na 10ª, não tem problema, mas essa votação ela não tem eficácia. Eu não quero que esses 10 municípios levantem-se de suas cadeiras e vão representar contra o Uruguaiana. Enquanto eles estiverem só falando num bloco pequeno, tudo bem, a voz baixa. Eu não quero que eles se levantem e vão brigar lá em cima. É esse que eu não receio. Eu não quero insuflá-los. Eu quero lembrar aos senhores vereadores que quando tanto a Secretaria de Saúde de Uruguaiana esteve nessa casa, como a própria Santa Casa, concorda de que este período anterior, né, ela deixou de cumprir e que os secretários dos outros municípios têm as suas razões para dizer que não foram atendidos. Só nós estamos querendo assim de que de agora em diante, que a Santa Casa hoje se estabeleceu, vai começar a cirurgia no dia 9,
desse mês, recém ela vai começar a cumprir o seu papel. Então, que se desse mais uma oportunidade, porque eu acho que é o que está acontecendo como o Estado, que está dando mais essa oportunidade a Santa Casa. Então, eu acredito assim, que essa mesma moção que nós estamos fazendo para a Santa Casa, nós podemos mandar para todos os secretários e para a coordenadoria, dizendo que nós estamos dando apoio à Santa Casa e especificando quais as razões de que nós estamos dando apoio, que estão muito bem aclaradas nessa moção. Então, eu acredito que nós deveríamos fazer esses esclarecimentos aos secretários e à coordenadoria do nosso movimento e não ainda, né, demonstrarmos uma moção de repúdio, porque eu concordo um pouco com o Érico Lin, de que nós não devemos comprar a briga ainda. Entende? Acho que nós devemos nos posicionar. E essa moção está sendo muito bem colocada, o posicionamento dessa casa em relação à Santa Casa, e que é um período maior para demonstrar que nós estamos estabelecidos agora para poder apresentar o serviço que eles estão pedindo. Eu acho que é nesse sentido. Deixo em aberto ainda a discussão e colocaremos em votação, né, depois entre os vereadores, a colocação da moção ou de repúdio ou não. Com a palavra, vereador Josefina Soares. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente, o que nós tivemos ouvido na informação que perdemos, sim, mas as cirurgias vão ser feitas lá em Juí, e o Fernando deve saber melhor do que eu, mas vão ser feitas até uns 6 meses, se não me engano, né? Porque o Instituto não vai embora, não vai embora ainda, vai fazer as cirurgias lá, até ele não perder o credenciamento total. Vão ser feitas aqui as cirurgias. Então, melhor ainda. Então, a informação que eu recebi foi atrasada. Então vai ser aqui feita as cirurgias, então nós continuamos, né? Nós temos que lutar para que não saia daqui. Né? Pode falar, porque é uma parte. É que a Santa Casa está estruturada para começar as cirurgias aqui, mas essa votação ela retira o recurso que viria para essas cirurgias aqui. Então a Santa Casa teria que arcar com todo o custo das cirurgias, ela própria, e durante esses 6 meses o recurso está cancelado. Então ela só não perdeu o credenciamento. É isso que eu quis falar, né? Que por 6 meses vai seguir fazendo aqui com recurso daqui mesmo, de recurso próprio. Mas não vai sair daqui por enquanto, né? Então nós temos uma chance, né, doutor Fernando? Uma chance de lutar. Então não cabe, eu acho, um voto de repúdio dessa casa. Nós temos que lutar mais ainda. Se precisar, nós temos que ir até Porto Alegre, onde tiver que ir, mas não, por enquanto não, nós temos que brigar depois. Né? Agora nós temos que amenizar as coisas. Obrigada. A palavra, vereadora Tomassinello. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. É com grande satisfação que estamos participando deste ameaçado problema que vem acontecendo na nossa cidade, que é sobre a perca, né, do nosso Instituto Cardíaco de Uruguaiana. E eu, em parte, concordo com o vereador Elton Rocha que devemos sim, não devemos nos calar, vamos sim apoiar a Santa Casa e devemos nos manifestar, talvez não com essa moção de repúdio, mas sim nos unirmos em pró da permanência, né, do Instituto na nossa cidade, que é de grande importância e valia para nós, cidadãos uruguaianenses. E o quanto já foi e aconteceu já tragédias de em viagens pessoas vierem entrar no óbito
por motivo do encerramento, que nós não tínhamos esse trabalho aqui em Uruguaiana e foi reaberto. Então, eu acredito que através da união, da força de nós, vereadores e do Legislativo, nós conseguiremos sim. Vai ser difícil, vai. 6 meses, a Santa Casa a trabalhar, sem uma verba entrando, vai ser muito difícil. Mas esse é o grande desafio que nós teremos que enfrentar. Então eu conto assim com o apoio de todos nós, e nós juntos somos mais fortes. Vamos sim fazer uma nova política, né, dentro do Uruguaiana. Muito obrigada. Uma parte a Judite Missara. Toda a palavra, a vereadora Mancinello. Só para complementar e argumentar, nós já tivemos problemas com o nosso Instituto de Cardiologia quando ele foi fechado, lacrado, né, com os aparelhos dentro do Instituto de Cardiologia. Veio para essa cidade uma equipe, o doutor Mota trouxe a sua equipe para cá, vieram para cá, a convite do prefeito na época, e daqui a pouco o prefeito brigou com ele e aconteceu toda aquela barbaridade que fechou a cardiologia, uma coisa maravilhosa que vem para o Uruguaiana, agora por uma discussão, por uma briga, né? Fecha o Instituto de Cardiologia. Então nós não podemos fazer essa mesma jogada de brigar. Claro que não, nós temos que continuar lutando pelo que nós já conquistamos. Então eu sou contra a moção de repúdio, porque nós queremos que volte aquilo que é nosso. O que é nosso não podemos perder, porque quem perde não é os vereadores, perde a comunidade toda, perde o Uruguaiana. Então esse é o meu comentário. Agora está a discussão dos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, eu boto a palavra ao vereador Rafael Alves. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quem nos acompanha neste plenário, quem está nos acompanhando nas redes sociais, representações aqui da PEMO, Conselho Municipal de Educação, Fundeb, sejam bem-vindos a esta casa. Eu peço desculpas pelo atraso, estava recebendo pessoas de fora do município e entro na discussão tendo compreendido um pouco do que está sendo discutido. Dentro da moção de apoio ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, houve a proposição do colega vereador Elton Rocha de uma moção de repúdio à Coordenadoria Regional de Saúde. Nós recebemos aqui a semana passada o provedor da Santa Casa e o administrador. E ouvimos argumentos e também tomamos ciência um dia ou dois antes dessa reunião com ambos, onde a própria secretária municipal de saúde esteve aqui contando e participando de uma reunião em Porto Alegre, isso deve ter sido debatido já aqui dos colegas também, né? A respeito de uma posição que as secretarias estaduais municipais de saúde da região estariam tomando em relação ao Instituto de Cardiologia de Uruguaiana e pelas falhas que estão acontecendo, faltas de cumprimento de marcações de agendas e coisa e tal. Nós percebemos aqui, entre nós, de que poderia ser um problema de gestão, um problema muito pequeno dentro de uma engrenagem muito grande, ao meu ver. E acredito que os colegas naquele momento também devem ter sentido isso. Depois, com a presença do administrador e do provedor, nós tivemos outra interpretação, tendo em vista que foi colocado para nós um outro ponto de vista. E, sinceramente, eu me posiciono aos colegas favorável a essa moção de apoio à instituição da Santa Casa e, da mesma forma, um pouco preocupado. Porque depois que a Santa Casa, com o apoio desta casa, contratou esse crédito milionário, nós precisamos estar mais do que nunca atentos à gestão. Porque o que faz a gestão, o que faz as coisas acontecerem é a gestão. Nós tivemos exemplos municipais aqui na Prefeitura de Uruguaiana sobre a gestão e fatos desagradáveis que acontecem até hoje, deixam uma impressão na comunidade.
Impressão é a falta de recursos para fazer coisas básicas, por exemplo, que a gente está acompanhando aí. E eu me posiciono contrário, vereador Elton, sobre a moção de repúdio nessa altura, nesse momento, porque eu acho que a gente tem que esperar, como foi nos passado aqui, e aí eu me posiciono em acreditar mais uma vez na provedoria e na administração da Santa Casa, e que eles precisam de mais alguns meses para colocar em dia aquilo ali. Mesmo eu não concordando e achando que talvez seja gestão. Infelizmente, eu acho que é a gestão. O desgaste fica grande na gestão da Santa Casa, mas nós precisamos, na minha ótica, darmos mais um voto de confiança. E acho que não é o momento ainda, não é o momento ainda de fazer essa moção de repúdio, na minha ótica. Mesmo sabendo que fomos lá, nós fomos condenados por essa pessoa. Então, se o prazo foi nos dado ainda para a Secretaria Estadual de Saúde, vamos esperar mais um pouco. E bem próximos. Digo nós esperarmos e estarmos lá bem próximos do acompanhamento. Agradeço a atenção do senhor presidente e demais colegas vereadores. Não havendo mais quem queira se manifestar, colocamos em votação. Não precisa. Retirada, então, o pedido de moção do vereador Elton Rocha. Passamos ao veto de discussão e votação única para a rejeição à maioria absoluta. Artigo 83, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 183, parágrafo 4º do Regimento Interno. Se a Comissão de Constituição e Justiça não se pronunciar no prazo indicado, a Presidência da Câmara incluirá a proposição na pauta da ordem do dia da reunião imediata, independente de parecer. Então, estamos colocando, conforme o artigo 83 e o artigo 183, o veto parcial 1 de 17 do protocolo 427 do Legislativo do Poder Executivo, encaminhado pelo ofício número 6 de 17, veto parcial ao autógrafo 01617. Eu solicitaria, então, a leitura do veto pela vereadora Josefina Soares. Pelo presente, levo ao conhecimento desse Egrégio Poder Legislativo que, com base no parágrafo 1º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município, estou opondo veto parcial que abrange exclusivamente o texto do artigo 2º do autógrafo número 16, de 18 de abril de 2017, sobre o título "Torna obrigatório afixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos", que menciona e dá outras providências. O autógrafo traz em seu artigo 2º, ora vetado, a imposição de, na eventualidade de falta do profissional, justificada ou não, será fixada em local visível, motivo da ausência e se implicará em desconto salarial, desconsiderando que o teor do texto configura flagrante inconstitucionalidade por ofensa no artigo 96, inciso 3, 6, 8 e 11 da Lei Orgânica do Município. Todos os garantidores da autonomia do Poder Executivo para legislar sobre matéria privativa de seus recursos humanos, além de expor publicamente servidores públicos que, descumprindo obrigações, já podem ser responsabilizados por administrativamente pelo poder público, cumprindo seu devido processo legal e garantindo-se direitos constitucionais assegurados. Portanto, o Poder Executivo, respaldado pelo artigo 2º da Constituição da República, é parte autônoma e harmônica com o Poder Legislativo na definição e condução das políticas públicas da administração municipal, confiante no acolhimento de Vossa Excelência e de seus dignos pares,
Reitero o protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Augusto Brasil Caruso, vice-prefeito municipal no exercício do cargo de prefeito. Essa palavra. Está aberta a discussão sobre o veto parcial 1 de 17. Com a palavra, o vereador Carlos Delgado. Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, só para esclarecimento, ontem o nosso relator desse projeto, desse veto, o vereador Eric, ele não apresentou o parecer porque a gente discutiu o veto da Comissão de Constituição e Justiça e de forma unânime, ao ler o veto, foi visto a eminente constitucionalidade do veto e a gente acatou e não viu a necessidade de fazer um parecer e sim de acompanhar o veto e eu acredito que todos os colegas vão acompanhar também. A palavra está à disposição. Deus Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, quando apresentei esse projeto, que torna obrigatório fixar em lugar visível a lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que menciona e outras providências. A gente apresentou para que as pessoas tivessem informações sobre os profissionais de saúde no momento que chegassem a qualquer local onde fossem atendidos, tanto postos de saúde, como inclusive no pronto-socorro, ao qual tem interferência municipal de saúde. E quanto ao artigo 2º, que foi vetado, foi feito um estudo mais aprofundado pelo Executivo, ao qual passou aqui batido, pela nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao qual, após esse projeto e mais outro, que já teria passado em outra oportunidade, eu cheguei já a retirar o projeto para não expor companheiros dessa casa sobre a inconstitucionalidade. Então, nesse momento, eu concordo com o veto, até para não expor companheiros nessa casa e servir de mau exemplo, de mau companheirismo, tanto que não voto projeto inconstitucional nessa casa. Eu não voto projeto inconstitucional. Busco sempre a constitucionalidade. E busquem a constitucionalidade nos meus projetos também. A qualquer um dos senhores, esse vereador não vai se indispor com nenhum dos colegas. Desde que seja constitucional e não traga nenhum, a não ser benefício à nossa comunidade. Palavra do vereador Eric Lins. Só para um esclarecimento, o projeto do vereador Deus Brits, ele é muito meritório, tá? Ele traz uma transparência para saber exatamente qual profissional que está trabalhando ali. O único ponto que foi vetado pela administração foram dois, na verdade foi um parágrafo que dizia respeito a dizer o porquê que o médico estaria faltando, o que poderia gerar uma ação contra o próprio município de Uruguaiana, e também a parte que fala sobre o desconto. O desconto é uma atividade administrativa, isso na verdade é uma atuação direta do Poder Executivo. Do resto, todo o projeto é muito meritório, e aqui eu reitero o meu apreço ao projeto, e apenas nesse ponto que o veto foi emanado pelo Poder Executivo. E é só nesse ponto que ele vai suprimir os efeitos da lei. O resto vai funcionar integralmente conforme for a aprovação desse plenário. Palavra do vereador Rafael Alves. Colegas vereadores e vereadoras, eu quero cumprimentar o vereador Wilson Brits, nosso amigo Cabrito, pela proposição. Cumprimentá-lo pela grandeza agora em suas palavras, na sua manifestação em relação a esse veto. E dizer que acompanho a sua posição e votarei favoravelmente ao projeto. Obrigado.
Só o veto. Não havendo mais quem quer discutir o veto, chamada nominal para a votação. Votação do veto. Sim, vota pelo veto, não contra o veto. Vereador Rafael Alves. Sim ao veto. Vereador Josefina Soares. Sim ao veto. Vereadora Zuma. Sim ao veto. Sim ao veto. Vereador José Clemente. Vereador Carlos Alberto. Sim. Sim ao veto. Vereador Elton. Sim. Sim ao veto. Vereador Eric. Sim. Sim ao veto. Vereadora Suzana. Sim. Sim ao veto. Vereador Manu Gás. Sim. Sim ao veto. Vereador Wilson. Sim. Sim ao veto. Segunda chamada, vereador Clemente, ausente. Esclarecemos a ausência do vereador Clemente, que está representando esta casa em Porto Alegre numa audiência com a Secretaria de Segurança. Me permite, sim, é um veto parcial, que fique claro que o teor do projeto continua. Exato. Tá? Isso até a gente gostaria que fosse Então foi por esclarecido. 9 votos sim, o veto parcial ao autógrafo 016 de 17. Para a leitura dos pareceres, em primeira discussão do projeto de lei ordinária 20 de 2017, protocolo 117 de 2017, o vereador Eric Lins dispõe sobre a idade mínima de ingresso no sistema de ensino municipal no tempo certo, segundo a capacidade de cada um. Para a leitura dos pareceres, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Eric Lins, que ingresso no sistema de ensino municipal no tempo certo. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional de acordo com o que está exposto na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal. Lei Orgânica. Funcionamento da administração pública diz respeito às questões funcionais e organizacionais dos serviços públicos prestados pelo município. Sendo assim, ao tratar sobre a idade de ingresso, o projeto de lei não determina a forma como a estrutura irá ser modelada. Tampouco cria regras quanto ao horário de funcionamento, disposição de funcionários ou forma de recepção, resguardando a competência para a tomada de tais decisões ao Poder Executivo. Essa sim respeitado o inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. 2. O planejamento e a promoção da execução do Serviço Municipal de Educação, Serviços mantém-se a cargo do Poder Executivo, eis que a normatização da idade de ingresso é de âmbito individual, não coletivo, obedecendo assim a regra do inciso 10 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. A tomada de providências em matéria estritamente executiva e diz respeito a aplicação da lei, não sua feitura, sua iniciativa, não restando afrontado o inciso
22 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Constituição Federal. A competência do município para suplementar normas gerais. Natureza da Lei de Diretrizes e Bases. Lei número 9.394 de 1996. Está consagrado no artigo 32 da Constituição Federal de 88. A previsão do artigo 4º da LDB é do tipo aberto, dependendo da regulamentação. Não é por outro motivo que foram ditadas as resoluções 1 e 6 que fixam no dia 31 de março a data de corte. 2. A resolução do CNE, não objeto da ADPF 292 no Supremo Tribunal Federal por afrontarem o artigo 208, 5, 5º da Constituição Federal. Diversas outras leis no país foram objeto de ações de inconstitucionalidade pelo mesmo motivo. 3. Segue a decisão sobre a constitucionalidade da competência municipal para falar especificamente sobre o tema. ADI 682 PR 8 de 13 de 2007. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei do Estado do Paraná, 9.346 de 1990, matrícula escolar antecipada, ART 24, nono e parágrafo 2º da Constituição Federal. Competência concorrente para legislar sobre educação. A Lei Paranaense 9.346 de 1990, que faculta a matrícula escolar antecipada de crianças que venham a completar 6 anos de idade até o final do ano letivo de matrícula, desde que preenchido determinado requisitos, cuida de situação excepcional em relação ao que era estabelecido na Lei Federal sobre o tema, à época de sua edição, Lei 5.692 de 1971, revogada pela Lei 9.394 de 1996, esta alterada pela Lei 11.274 de 2006. Atuação do Estado do Paraná no exercício da competência concorrente para legislar sobre a educação. Ação direta, julgada improcedente. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável sua tramitação. Sala das Comissões, de 24 de abril de 2017. Relator vereador Mano Gás, membro, e demais, todos os colegas da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer o projeto de lei número 20 de 2017, que dispõe sobre a idade de ingresso no sistema de ensino municipal, no tempo certo, segundo a capacidade de cada um, de procedência do gabinete do vereador Érico Lins. A fim de fundamentar esse parecer, observado evidentemente as atribuições dessa comissão, é necessário analisar e avaliar de forma mais ampla vários aspectos legais relacionados à proposição contida no projeto de lei número 20 de 2017. 2. O projeto de lei número 20 de 2017, no artigo 3º, apresenta a seguinte redação: idade de 6 anos, completos entre 1 de abril de 31 de maio do ano em que ocorrer a matrícula.
A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as diretrizes de bases da educação. No artigo 8º, parágrafo 1º, determina que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 4. A mesma Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 9º, parágrafo 1º, declara: na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 5. A Resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, que definiu as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos, no artigo 2º, determina que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Grifo nosso. O artigo 3º da Resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, determina ainda que as crianças que completarem 6 anos de idade após a data definida no artigo 2º deverão ser matriculadas na pré-escola. Da mesma forma, a Resolução número 6, de 20 de outubro de 2010, que definiu as diretrizes operacionais para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, no artigo 3º, determina que para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. O artigo 4º da Resolução número 6, de 20 de outubro de 2010, determina ainda que as crianças que completarem 6 anos de idade após da data definida no artigo 3º deverão ser matriculadas na pré-escola. A nota técnica de esclarecimento sobre a matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil e de 6 anos no ensino fundamental, de 9 anos do Conselho Nacional de Educação, esclarece que a Lei de Criação do Conselho Nacional de Educação atribui claramente à sua Câmara de Educação Básica, na linha C do parágrafo 1º do artigo 9º, a incumbência de deliberar sobre diretrizes curriculares propostas pelo MEC na condição de órgão normativo da estrutura educacional. Compilamos um trecho da nota técnica de esclarecimento sobre a matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil e de 6 anos no ensino fundamental, de 9 anos, do Conselho Nacional de Educação, que ilustra muito bem as tentativas de se questionar a data de corte ou alterá-la. É sempre oportuno ressaltar que qualquer data de corte sempre pode ser questionada por aqueles que se sentirão prejudicados, porque a data escolhida foi a do dia anterior daquela que eles queriam que fosse definida para melhor atender aos seus interesses pessoais. A primeira turma do Supremo Tribunal de Justiça, através de decisão proferida pelo ministro Sérgio Pulquina, nos autos do recurso especial número 1412.704 PR 2030-03-595-7-0, afirmou que o critério cronológico adotado pelas autoridades educacionais federais não se revela aleatório, tendo sido percebido de diversas audiências públicas e ouvidos diversos expertos no assunto.
e declara que não é dado ao Judiciário substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, e decidiu pela manutenção do limite de 6 anos completos até dia 31 de março do corrente ano letivo. Entende-se que o projeto de lei número 20 de 2017 interfere diretamente em prerrogativas exclusivas da União e do Conselho Nacional de Educação e ocorreria a decisão do Supremo Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial número 1412 de 704 PE. É preciso destacar ainda que a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental também interferirá em prerrogativas exclusivas do chefe do Executivo Municipal, como se irá demonstrar adiante. Esclarece-se que aos argumentos lançados anteriormente, mais do que demonstrar a inconstitucionalidade nos requisitos legais quanto à idade, servem de base para que esse relator da Comissão de Finanças e Orçamento possa levar em conta o impacto financeiro do projeto de lei 20 aos cofres públicos municipais. Aliás, a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental certamente acarretará um número maior de matrículas nesta etapa de ensino e exigirá do poder público municipal a garantia de estrutura mínima na rede pública municipal para atendimento aos estudantes, sem falar na obrigatoriedade de se garantir profissionais de educação para o processo de ensino, aprendizagem e apoio escolar, gerando, evidentemente, despesa aos cofres públicos municipais. Merece destaque que, com a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental, o poder público municipal deverá ainda disponibilizar profissionais para o atendimento educacional especializado àquelas crianças que assim necessitarem na rede pública municipal e garantir condições mínimas de acessibilidade no espaço escolar, exigindo, evidentemente, um aporte financeiro do Executivo Municipal para a execução dessas medidas. O projeto de lei 20 de 2017 apresenta a necessidade de equipe multidisciplinar para avaliar a maturidade física, psicológica, intelectual e social da criança. Ora, evidencia-se que para a realização da tal avaliação, o Poder Público Municipal deverá contratar profissionais para compor a equipe multidisciplinar, inserindo-se em além das despesas com pessoal, haverá necessidade de um lugar apropriado para avaliação e com recursos pedagógicos mínimos. Percebe-se que o legislador municipal impõe ao Executivo Municipal a obrigatoriedade de contratação de profissionais para compor a equipe multidisciplinar em que, em nenhum momento, conste ou comprove-se no projeto de lei 20 de 2017 a existência de tal equipe dentro do quadro do Magistério Público Municipal de Uruguaiana. Cabe destacar que a Lei Orgânica de Uruguaiana, no artigo de 96, 6º e 11, declara que compete privativamente ao prefeito municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública, na forma da lei, e prover os cargos e os empregos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Evidencia-se que a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental
impactará diretamente os cofres públicos municipais e exigirá do Executivo Municipal a destinação de recursos públicos para atendimento às exigências educacionais decorrentes do projeto de lei 20 de 2017. Ressalta-se que no artigo 81 da Lei Orgânica de Uruguaiana estabelece que não será admitido aumento da despesa prevista 1. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal. Constata-se que o projeto de lei 20 de 2017 interfere em prerrogativas do prefeito municipal, visto que há flagrante obrigatoriedade de aporte de recursos públicos municipais para real e efetiva concretização dos objetivos propostos no projeto. Uruguaiana, 8 de maio de 2017. Conclusão. Assim, após evidenciado os parâmetros da presente proposição contida no projeto de lei número 20 de 2017, com as legislações vigentes e suas resoluções, e considerando de forma mais específica as imposições do Poder Executivo Municipal, as quais estão implícitas na proposta, verifica-se de forma muito clara a geração de despesa à administração pública municipal e, portanto, sou de parecer desfavorável à presente proposição. José Clemente da Silva Correia, vereador do PSDB e relator. De acordo os demais membros, com voto contrário. Voto em separado. Contraponho ao parecer emitido pelo excelentíssimo relator sobre a matéria aposta na Comissão de Finanças e Orçamentos, em razão de que o presente projeto de lei é legal, constitucional. Sua não existência, por outro lado, é inconstitucional e não impacta os cofres públicos conforme explicitará. O parecer contraposto aduz que o projeto de lei estaria em desacordo com os dispostos nas resoluções 1 e 6 de 2010 do CNE, que cabe no CNE deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC. 3. O recurso especial 1417-704 indicou que não é dado ao Judiciário substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos ao ingresso de crianças no ensino fundamental. 4. Que a maior quantidade de matrículas na primeira série exigirá do poder público investimentos para garantir a estrutura mínima, relevando impacto financeiro. 5. Que o poder público municipal terá de disponibilizar profissionais para o atendimento educacional especializado e compor a equipe multidisciplinar, revelando impacto financeiro. Data vênia discordamos sobre a lei orgânica. 1. O funcionamento da administração pública diz respeito às questões funcionais e organizacionais dos serviços públicos prestados pelo município. Sendo assim, ao tratar sobre a idade de ingresso, o projeto de lei não determina forma como a estrutura irá ser modelada, tampouco cria regras quanto aos horários de funcionamento, disposição de funcionários ou forma de recepção, resguardando as competências para a tomada de tais decisões ao Poder Executivo. Resta, sim, respeitado o inciso 6 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. 2.
o planejamento, a promoção da execução do Serviço Municipal de Educação, Serviços Útil Universe, mantém-se a cargo do Poder Executivo, eis a normatização da idade de ingresso e de âmbito individual não coletivo, obedecendo assim a regra do inciso 10 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. 3. A tomada de providência é matéria estritamente executiva e diz respeito à explicação da lei, não à sua feitura, sua iniciativa, não restando afrontado os incisos 22 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município, sobre a Constituição Federal. 1. A competência do município para suplementar normas gerais de natureza da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394 de 96, está consagrada no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal de 88. A previsão do artigo da LDB é do tipo aberta, dependendo de regulamentação. Não é por outro motivo que foram editadas as resoluções 1 e 6 da CNE, que fixaram no dia 31 de março da data de corte. A resolução do CNE não é objeto da ADPF 292 no STF, que afronta o artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal. Diversas outras leis no país foram objeto de ações de inconstitucionalidade pelo mesmo motivo. 3. Segue a decisão sobre a constitucionalidade da competência municipal para falar especificamente sobre o tema. ADI 682 do Estado do Paraná, 8 de 3 de 2007, ação direta de inconstitucionalidade, Lei do Estado do Paraná, 9.446 de 90, matrícula escolar antecipada, artigo 24, 9 e parágrafo 2º da Constituição Federal. Competência concorrente para legislar sobre educação, a Lei Paranaense 9.346 de 90, que faculta matrícula escolar antecipada de crianças que venham a contemplar 6 anos de idade até o final do ano letivo da matrícula, desde que preenchidos determinados requisitos, cuida de situação excepcional em relação ao que era estabelecido. A lei federal sobre o tema é época de sua edição. Lei 5.692 de 71 revoga a Lei 9.394 de 96, essa alterada pela Lei 11.274 de 2006, atuação do Estado do Paraná no exercício da competência concorrente para legislar sobre a educação, ação direta julgada improcedente. Ponto a ponto. 1. O projeto está em desacordo com as normas da CNE. A competência legislativa da Câmara de Vereadores de Uruguaiana se funda no artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, para suplementar a norma geral nacional e se sobrepõe às normas do CNE, que possui competência infralegal, meramente regulamentar na lei. 2. Quem é inconstitucional são as resoluções 1 e 6 da CNE, tanto que contra elas corre a DPF 292 por afronta ao artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal. O recurso especial, o RESP, foi claro quando diz que o Judiciário não imiscuirá nos assuntos do Executivo. Aqui temos uma iniciativa legislativa que é, aliás, embasada em preceitos constitucionais de competência, caso absolutamente diferente. 4. Impacto financeiro. Não é presumido. O direito não exige prova negativa. A questão da colação de crianças
passa apenas por distribuição e regulamentação no âmbito do Poder Executivo, coisa que não cabe a esse Poder Legislativo se imiscuir, pois se tratam de opções administrativas. 5. O projeto de lei cita equipe disciplinas, entretanto, não há duas. Deverá necessariamente ser constituída pelo poder público, podendo ser composta de profissionais liberais, servidores públicos ou ser comissão mista, tudo a ser regulado pelo Poder Executivo posteriormente à lei. As demais, o serviço dos pareceres é pontual e não contínua. As demais, existem 6 psicopedagogas na administração pública municipais, 35 psicólogos e uma infinidade de professores que copiaram a equipe. Conclusão: sendo assim, resta o projeto de lei 20 de 2017, talvez seja o primeiro projeto constitucional do Brasil acerca na etária, não etária, um N aqui, exatamente porque prevê uma regra flexível que respeita a capacidade de cada criança, encarada como indivíduo com características próprias e desenvolvimentos diferenciado, não tendo impacto financeiro direto nem obrigatório, ficando toda a discricionariedade sobre as mãos do administrador municipal. Sala das Comissões, 9 de maio de 2017, vereador Eric Lins. Voto contrário, publicado no SAPL. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de resolução da mesa diretora. Está errado aqui, né? Na mesa diretora não é. Protocolo nessa casa sobre o número 20, que dispõe sobre a idade de ingresso no sistema de ensino fundamental no tempo certo, segundo a capacidade de cada um, a fim de analisar esse projeto, observando diretamente as atribuições dessa comissão. Analiso os seguintes pontos descritos abaixo: a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental certamente acrescentará o número de matriculados na etapa inicial de ensino, consequentemente exigindo o poder público municipal a garantia de estrutura mínima na rede. No entanto, acarretará também a garantia de profissionais da educação para o processo de aprendizagem e apoio escolar. No artigo 81 da Lei Orgânica estabelece que não será admitido aumento em despesa previstas como nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal. No entanto, destaca-se que a Lei Orgânica de Uruguaiana, no artigo 96, inciso 6 e 7, declara que compete privativamente ao prefeito municipal, onde dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração pública na forma da lei e prover os cargos e os empregos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional. Dos servidores. A resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Educação define as diretrizes
operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos e no artigo 2º determina que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula, considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições dessa comissão, o parecer é desfavorável à aprovação dessa matéria. Sala das Comissões, de 29 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com alguns 2 membros da comissão e 2 votos contrários. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Voto em separado. Contrapõe o parecer emitido pelo excelentíssimo relator sobre a matéria aposta na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, em razão de que o presente projeto de lei é constitucional e meritório. Da mesma forma, não demanda aumento de estrutura pelo poder público. O parecer contraposto aduz que o projeto de lei estaria em desacordo com os dispostos nas resoluções 1 e 6 de 2010. Data vênia, discordamos. Sobre a constitucionalidade, segue a decisão sobre a constitucionalidade da competência municipal para falar especificamente sobre o tema, a DI 682-PR, 8 de 13 de 2007, ação direta de inconstitucionalidade, Lei do Estado do Paraná 9.346 de 1990, matrícula escolar antecipada, artigo 24, 9º e parágrafo 2º da Constituição Federal, competência concorrente para legislar sobre educação. A Lei Paranaense 9.346 de 1990, que faculta a matrícula escolar antecipada de crianças que venham a completar 6 anos de idade até o final do ano letivo de matrícula, desde que, preenchido determinados requisitos, cuida de situação excepcional em relação ao que era estabelecido na Lei Federal sobre o tema à época de sua edição. Lei 5.692 de 1971, revogada pela Lei 9.394 de 1996, esta alterada pela Lei 11.274 de 2006. A atuação do Estado do Paraná no exercício da competência concorrente para legislar sobre educação. Ação direta julgada improcedente. Já tendo o Tribunal de Justiça se manifestado, esperamos superado esse argumento. Sobre a estrutura de funcionamento. 1. O funcionamento da administração pública diz respeito às questões funcionais organizacionais dos serviços públicos prestados pelo município. Sendo assim, ao tratar sobre a idade de ingresso, o projeto de lei não determina a forma como a estrutura irá ser modelada, tampouco cria regras quanto a horários de funcionamento, disposição de funcionários ou forma de recepção, resguardando a competência para a tomada de tais decisões ao Poder Executivo. Resta assim respeitado o inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. O planejamento e a promoção da execução do Serviço Municipal de Educação, Serviços Universos, mantém-se a cargo do Poder Executivo, eis que a normatização da idade de ingresso é de âmbito individual,
não coletivo, obedecendo assim a regra do inciso 10 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. 3. A tomada de providências em matérias estritamente executiva e diz respeito à aplicação da lei, não sua feitura, sua iniciativa, não restando afrontado o inciso 22 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. 4. Ademais, é bem sabido que sobram vagas no primeiro ano do ensino fundamental, motivo pelo qual existem, inclusive, campanhas visando maior número de matrículas para o fechamento de turmas, o que, de imediato, desconstitui o argumento de necessidade de ampliação da estrutura. Sobre o mérito, a aprovação da lei é medida imperativa porque atende a 3 necessidades do município de Uruguaiana. 1. Garante que os alunos que estejam prontos e maduros acessem o primeiro ano de forma que não se sintam desmotivados e percam suas potencialidades. Por conta de uma metodologia que não esteja adequada ao seu desenvolvimento próprio. 2. Libera vagas na pré-escola e nas creches, etapa infantil na qual existe carência de vagas, atendendo assim o disposto no Plano Municipal de Educação que prevê o atendimento pleno dessa etapa. Não podemos fechar os olhos ao dever municipal de oferecer pleno acesso à educação infantil, especialmente diante da vedação de contratação de pessoal, dado o limite de gastos previsto pela Lei Federal LRF está estourado, conforme verificado na audiência de metas no dia 31 de 5 de 2017. 3. O recebimento de recursos por aluno que ingressa no sistema de ensino por conta do Plus do Fundeb, colaborando significativamente para o equilíbrio das sofridas contas públicas municipais. Sendo assim, concluímos pelo mérito do projeto de lei. Sala das Comissões, em 1 de junho de 2017, vereador Eric Lins, não tem voto. Esse é o voto em separado. Tá. E dos pareceres, o projeto de lei está em discussão. Primeira discussão. O senador proponente tem 10 minutos para discutir, os relatores 5 minutos, os demais vereadores 3 minutos. Não havendo manifestação para a discussão dos pareceres, o projeto de lei será encaminhado para a segunda discussão na próxima sessão. Continuidade do projeto de lei dessa manhã, projeto de lei ordinária 54 de 2017, protocolo 516 da vereadora Zuma Sinel. Denomina Dr. Homero Tarragó a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária. Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei e proposição da vereadora Zuma Sinel, que denomina-se Dr. Homero Tarragó, Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, o presente projeto de lei possui adequação constitucional. A proposta é uma justa homenagem ao médico humanitário, cidadão exemplar
e homem público, Dr. Homero Tarragó, atuante não apenas na área da saúde, mas também preocupado com o social e com a educação de nossos cidadãos. Ante o exposto, o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei sendo favorável. Sala das Comissões, em 5 de junho de 2017, relator vereador Mano Gás, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a essa comissão para aparecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 54 de 2017, que denomina-se Dr. Homero Tarragó, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, a fim de analisar este projeto, observando diretamente as atribuições dessa comissão, considera-o de imensa significância a denominação da Escola do Legislativo em homenagem a este doutor e político destaque, senhor Homero Tarragó, a qual foi um prefeito humanista e de boa vontade quando o assunto era o social da comunidade, considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições dessa comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de junho de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Está em discussão projeto de lei, primeira discussão, projeto de lei ordinário 54, protocolo 516 da vereadora do Mancinelo, que denomina de Dr. Homero Tarragó, Escola Legislativa da Câmara Municipal de Uruguaiana. Não havendo quem queira discutir, será encaminhado para a próxima sessão, para a segunda discussão. Matérias de expediente serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, regime ordinário, projeto de lei ordinária 55/2017, protocolo 519/2017, vereador Mano Gás, dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consulta com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 56/2017, protocolo 336, vereador Wilson Brits, institui programa social denominado João de Barro e dá outras providências. Projetos de lei serão encaminhados então às comissões técnicas da Casa. Justificativa de ausência. Protocolo 522/2017, vereadora Josefina Soares, encaminha atestado médico referente ao dia 1º de 6 de 2017. Protocolo 533, vereador Wilson Brits, justifica a ausência na reunião do dia 1º de 6 de 2017. Para a leitura dos convites, vereadora Josefina Soares, primeira secretária. Protocolo 529 de 2017, convida para a caminhada pela paz no trânsito dia 8 de 6 de 2017, às 15 horas, com saída em frente à Prefeitura Municipal, e informa que dia 1º não ocorreu devido às condições climáticas. Protocolo 538 de 2017, a FOSEP, Sindicato dos Técnicos Tributários do Rio Grande do Sul, convida para o 16º CEPAS, dia 7 de junho, em Porto Alegre. Correspondências recebidas de diversos protocolo 520 de 2017, José Maria Moreira e Maria Celina Coelho Moreira encaminham manifestações e sugestões referentes ao trânsito em Uruguaiana. Protocolo 528 de 2017, deputado estadual Edu Oliveira encaminha mensagem alusiva aos 174 anos de fundação de Uruguaiana. Protocolo 577 de 2017, o Ministério da Educação informa liberação de diversos recursos financeiros conforme comunicados número 57 063 006
62.781 e 06.662.13 de 2017. Correspondência recebida do Executivo, protocolo 530 de 2017. Prefeito Rony Melo comunica seu retorno ao cargo de prefeito acordado a data de 30 de 5 de 2017. Correspondência expedida ao Executivo, ofício expedido sob o número 192 de 2017. O protocolo 520 do senhor José Maria Moreira e Maria Cecília Coelho Moreira, encaminhados a essa casa, serão encaminhados à Comissão de Serviços Municipais para avaliação. Estão em votação os convites lidos nessa manhã. Aqueles que aprovam pela discussão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado. Passamos ao período de comunicações. Para o espaço ocupado pelo vereador Wilson Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nós momento, eu vou fazer uso da tribuna para apresentar o projeto ao qual entrei nesta casa, que é o programa social denominado João de Barros. É um projeto ao qual é um programa social que tem por objetivo auxiliar as famílias carentes na edificação ou recuperação de suas moradias. É assim, ó. Quando obras e quando pessoas querem fazer reformas em suas casas, geralmente sobra entulho, sobra tábua velha, sobra compensado, sobra zinco. E a pessoa não tem onde jogar, vai ficando em casa, aquilo ali vai ficando, eles não têm informação também de onde levarem, para onde levarem aquele futuro. E às vezes essas coisas não fazem falta para aquela pessoa que já está descartando, mas é de uma grande valia, de uma grande importância para aquele que não tem nada. Nós vivemos em uma cidade que às vezes a maioria das pessoas não tem conhecimento da fragilidade de famílias e a falta de uma estrutura que às vezes não tem nem ideia do tamanho das necessidades que enfrentam pessoas extremamente pobres e que vivem. São heroicamente criam seus filhos. Então esse projeto vem de encontro a esse problema, ao qual a Secretaria, se ele aprovado for, espero que seja, espero a compreensão desta casa, com seus novos pares, vereadores, se ele aprovado for, que uma Secretaria de Habitação, principalmente, que trabalha mais próximo às comunidades e às pessoas, para um cadastro, e as pessoas irão lá até aquela secretaria, dizer de suas necessidades. A secretaria terá um local para armazenar tanto aterro, como entulho, para dali classificar tábuas já usadas de obras e incentivar as construtoras, que são muitas no nosso município, a doações. E a prefeitura tem a condição de buscar esses materiais, essas doações, de trazer para esse depósito, que dali será eventualmente distribuído conforme a necessidade do cidadão. E, inclusive,
quando for levado para aquela casa, para aquele cidadão que está necessitando, que a prefeitura também faça esse encaminhamento. Porque as pessoas não têm, às vezes não tem dinheiro, não tem uma passagem de ônibus para vir na prefeitura, não tem uma passagem de ônibus. Isso aí não é novidade. E aí tu vai ter dinheiro para trazer um aterro, para colocar na sua casa, já que hoje a invasão de água e o alagamento na nossa cidade não é novidade. Desde que o Odebrecht começou a operar no nosso município, invadir água, invadir terreno, invadir casa não é mais novidade. A água acabou, ela começou a passar por cima de ruas, por cima de calçada e não mais pelo subterrâneo. Porque foi quebrado os bueiros, foi quebrado os tubos e não foram repostos. Né? Não foram. Então a gente, sempre estou vindo a essa tribuna, com esse tipo de assunto, né? E buscar de uma forma ou de outra que essa casa e o Poder Legislativo dê melhor assistência ao nosso município. Obrigado. Com a tribuna, no espaço de comunicações, vereador Wilson Brits. Vereador Edson Lins, para o espaço seguinte. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente, bom dia, auditório que nos acompanha. Eu vou à tribuna hoje para falar de um assunto que já vem há muitos anos e ele transpassa pelas forças da natureza, por aquilo que é praticamente invencível, que são as chuvas, que são as enchentes. Hoje, nós temos dois grandes problemas que decorrem das chuvas. Um problema são os alagamentos pontuais, que é aqueles que acontecem quando nós temos uma grande precipitação e nós temos aqueles bolsões de água que adentram as casas pela rua. Isso acontece porque nós não temos nem a drenagem necessária pelas ruas, que depois que houve o asfalto caspinha, a capacidade de drenagem, de absorção das ruas foi reduzida gravemente. Quando isso aconteceu sem nós termos o devido investimento nas tubulações pluviais, isso fez com que nós tenhamos esses bolsões de água. Esse é um problema. O segundo problema são as cheias. E o que acontece? Quando nós temos as cheias, o nível do rio simplesmente levanta e começa a atingir as casas que ficam às margens, que estejam lá, digamos, 1, 2, 3 metros acima do nível. As soluções, elas são duas. E eu gostaria de citá-las aqui como ideias ao Poder Executivo e pedir ajuda também dos colegas vereadores para que nós possamos incentivá-los a tomar essas medidas. A primeira, quanto à questão da drenagem e a ausência da tubulação pluvial adequada. Hoje nós temos uma Odebrecht, que agora tem outro nome, ela tem um contrato com o Uruguaiana, contrato esse que já foi fraudado por várias vezes. Fraudado não, ele foi frustrado por várias vezes, tá? Corrigindo. Frustrado por várias vezes, por erros de execução. Então, nós temos diversas multas aplicadas à Odebrecht, na verdade, a empresa que agora ocupa o serviço público. Nós precisamos fazer uma repactuação com essa empresa, tá? Para que ela não só faça o recapeamento de diversas ruas, mas, sobretudo, por uma questão de prioridade, estabelecer que se façam os escoamentos das áreas mais críticas da cidade quanto a esses bolsões de água por excesso de índice pluviométrico. As pessoas que têm as suas ruas destruídas, que não conseguem sair de suas casas, precisam disso, em especial em alguns pontos que são os mais críticos. Segundo elemento, as cheias no rio. O que acontece com as cheias? Nós temos zonas de alto risco, zonas de médio risco e zonas de baixo risco. A prefeitura precisa mapear essas zonas para que nós possamos estabelecer, inclusive, uma prioridade quando houver planos para o estabelecimento de novas casas populares. E aqui é um link com a própria Secretaria de Habitação.
Essas pessoas que moram nos pontos de maior risco na cidade precisam receber, sim, prioridades. Porque nós precisamos redistribuir essas pessoas em locais em que as suas casas não sejam anualmente atingidas. Para isso, nós precisamos, primeiro, de um zoneamento, de uma análise, de um diagnóstico correto. E para terceiro ponto, isso é um elemento agora pontual, diversas famílias foram removidas e estão em abrigos atualmente. Existe um problema com isso. Esses abrigos não estão, como já recebi algumas denúncias, não, alguns pedidos, não estão devidamente servidos de transporte escolar. E aqui eu faço um chamamento, mais uma vez, ao Poder Executivo, e encaminharei ofício, inclusive, pedindo para que seja fornecido um transporte para essas crianças que já estão perdendo aula. Crianças não podem ficar fora das escolas. Criança não pode estar fora da escola. Nenhum. Ponto final. E se elas estão hoje removidas para os abrigos, esses abrigos precisam estar servidos de transporte escolar também. Muito obrigado. E aqui eu tenho a primeira fala. Ocupou a tribuna, vereador Pedro Lins. O espaço seguinte será ocupado pelo vereador Rafael Alves. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que ainda nos acompanha neste plenário e os amigos das redes sociais. Eu venho a esta tribuna, depois de ouvir o colega vereador Eric Lins, trazer alguns esclarecimentos, quem sabe é para ajudá-lo. E também a nível de comentário do problema que enfrentamos em nosso município com as cheias do Rio Grande. Vereador Eric, a linha de enchente do município de Uruguaiana é algo sabido pelo Poder Público Executivo há muitas décadas. O problema das enchentes, dos lares que são atingidos, é porque não há a devida fiscalização quando das autorizações de liberação para a instalação de água e luz nessas residências. Os bairros Tarragô, Promorar 1, 2, Prolar, Proficar, João Paulo, Salvador Faraco, quem sabe até alguns outros, foram criados com o intuito de tirar os ribeirinhos da beira do rio. Essas famílias que a gente conhece, esses amigos que nós temos. Só que esses amigos, quando eles saem da beira do rio e vão lá para João Paulo, ou foram lá na década de 70 para Tarragô, ou na década de 80 para Proficar, eles deixam um parente na casa que estava na beira do rio. Ou eles vendem aquele imóvel para uma outra pessoa, outra família. E o problema segue o mesmo. Por quê? Porque nós não fiscalizamos. Porque a Prefeitura de Uruguaiana não vai lá colocar o dedo na maneira de dizer, não, aqui não pode construir. Aqui não pode ter autorização para a SSU ligar a luz. Aqui não pode essa empresa que fornece água para o município ligar a água para esse cidadão. Infelizmente, não tem outra solução que não seja essa. Nós sabemos a linha de enchente nos seus determinados níveis, até a D83, que ainda está distante dela, há muitos anos. Há muitos anos. Então, o problema, da mesma forma que é muito simples, ele é complexo. Por quê? Porque quem está no poder tem medo de impedir que as pessoas sigam morando lá. E ao contrário disso, muitas vezes quem tem no poder se beneficia disso, deixando que a pessoa construa sua casa lá, sendo omisso por uma questão política, e a gente acaba enfrentando esse problema quase que de 2 em 2, 4 em 4, 5 em 5 anos, quando a enchente sobe acima dos 10, 9 metros, Exército Brasileiro, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, retirando as pessoas que moram na beira, nas margens do rio. E aqui não tem nada contra essas pessoas, e acredito que nenhum desses pais, e ninguém da comunidade que me escuta nesse momento,
Só que as pessoas não podem construir as suas residências num determinado metro da linha de enchente. Por quê? Porque senão vai acontecer isso que está acontecendo hoje. E que aconteceu nos últimos todos os anos. É simples. Nós vamos ter que chamar a Defesa Civil, o Estado. Está chegando um caminhão agora do governo do Estado aí, da Defesa Civil, trazendo chinelos, um monte de coisa. Legal. O Ministério da Cidade, muito bem. Lá do Osmar Terra, que coisa boa. Só que a gente usa medidas paliativas e o município gasta mais, o Estado gasta mais. Falta planejamento. E eu me associo a essa falta de planejamento, fazendo minha culpa. Eu já estou aqui nessa casa e já vi isso acontecer em 2011, em 2012, de forma menos agressiva, em 2013 ou 2014, uma enchente mais agressiva. Já vi o João Paulo sendo pessoa selecionada, já vi gente amiga minha saindo lá da Marduto, indo para o João Paulo, e na casa entrou outra pessoa. E faltou a Secretaria de Ação Social ir lá e fazer uma dura prefeitura. E quem sabe nós cobrarmos da prefeitura que vá lá e impeça que a pessoa venda ou passe para um parente. Então eu vou dizer para vocês, é muito complicado. É muito complicado. E faço a nossa meia-culpa aqui. Não adianta agora a gente apontar o dedo e dizer, é culpa do... Não é. Não é culpa de um gestor só. É culpa de uma série de fatos que vem acontecendo há muito tempo. Agora, como mudar isso? Vou dizer aos senhores, já encerrando o meu tempo, senhor presidente. É difícil. Tem que ser duro, muita gente não vai gostar, mas tem que ter paciência. Tem que fazer. Com a tribuna, vereador Rafael Alves. Não havendo mais inscrições, e também não havendo inscrições dos espaços de líderes, damos por encerrada, em nome de Deus, a sessão do dia de hoje.